Oi, agora a gente vai falar sobre Grécia. Vai ser 3 aulas sobre Grécia, que é a primeira vai ser essa aqui sobre a geografia e como se formou a Grécia. A segunda vai ser sobre as cidades e estados principais, que é Atenas e Esparta. E a última vai ser sobre o período helênico, que Alexandre o Grande dominou, e período clássico, antes do helênico. Eu adoro falar de Grécia, eu acho que é da parte da Idade Antiga que eu mais gosto. Mais do que Egito, Roma, eu acho que Grécia é melhor, mais interessante. Então vamos falar sobre Grécia. Primeiramente eu vou falar da localização, né? A localização da Grécia é o mesmo local que a Grécia hoje em dia, né? Que é na Península Balcânica. Tem a Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, a Península Itálica, que é a Itália, e aqui a Península Balcânica. Na região do Mar Mediterrâneo, que era um ponto que fazia que o comércio, funcionava, porque a Idade Antiga toda tá ali perto tá no Mar Mediterrâneo. Até o Oriente Médio, o Egito, a Mesopotâmia, né, que é quase no Oriente Médio, a Roma, que vai até na Itália, né, a Grécia, então tudo tá ali no Mar Mediterrâneo. E, bom, a Grécia não tinha uma terra muito fértil, era muito montanhosa e com dificuldade para plantar, então eles dependiam muito do comércio e dependiam muito de outras terras para eles conseguirem ter uma economia, sabe? A formação. A Grécia é formada por povos indo-europeus, que eram povos nômades, especificamente alguns específicos, que são os eólios, os jônicos, os aqueus e os dóricos. E esses povos nômades se juntaram ali e começaram o processo de sedentarização deles, né? E por mais que eles eram povos diferentes, eles tinham a mesma cultura e percepção de que eles eram povos helenos. Basicamente, acreditavam que eles eram descendentes de Zeus, filhas de Zeus, né? Então, eles tinham essa mesma religião aí, né? A mesma crença, por isso que eles se juntaram. Existem algumas fases, né, do período grego. A primeira fase é o pré-homérico ou micênico, né, que vai de 2000 a.C. até 1100 a.C., que é a primeira parte, a parte da ocupação dos primeiros povos, que eram os jônicos, os aqueus e os eólios. Os dóricos aparecem depois, a gente já vai ver quando eles aparecem. Mas eles ocuparam duas regiões, que era a região da cidade, que eles chamavam de Micena, que criaram, e aí lá eles juntavam e tal, tinham sua cultura, e depois eles descobriram que tinha gente na ilha de Creta, e eles resolveram, assim, fazer comércio, e a cultura deles era a mesma. Então eles eram, né, cidades-estados diferentes, mas tinham trocas culturais entre as duas regiões. Aí teve a primeira diáspora grega, que diáspora é tipo assim, migração. Primeira vez que os gregos saíram por causa das invasões dos dóricos. Eu falei que os dóricos não tinham chegado ainda, porque eles chegaram invadindo as partes da Creto-Micênica, né? Que era a cultura grega creto-micênica. E aí, por causa da ilha de Creta e da Micena. Aí chegaram lá e fizeram com que os gregos migrassem pro leste. Aí os gregos saíram pro leste, o leste na região da Turquia, ali quase no Oriente Médio, né? Acho que é assim no Oriente Médio. Aí, bom, aí já tinha o grego ocupando bastante parte, né? Eles ocupavam a região da Península Balcânica e do Oriente Médio, então assim, estavam se expandindo. Dando início ao período homérico, que período homérico vem do Homero. Eu tava tentando ler essas obras dele, porque o Homero ele escreveu uma das poucas obras que tem sobre a Grécia, acho que é a única que tem, é as Odisseias, o livro, né? Obras Ilíadas, que é a Odisseia e a Ilíada de Homero. Eu tava lendo a Ilíada por causa da história de Aquiles. E eu gostei, mas assim, é uma leitura bem complexa de ler. E eles, a Ilíada narra o acontecimento da Guerra de Troia, quando eles estão lá lutando,
Assim, já tinha começado, depois de começar. E a Odisseia é quando o Odisseu tá voltando pra casa, depois que a guerra acabou. Eles ganharam, né? Os gregos ganharam a guerra de Troia. Mas essa guerra não existiu de verdade, é só mito mesmo. Mas então, sobre como é a Grécia agora no período homérico. Existe uma organização em família, que é os gênos, familiares gênos. E basicamente é uma propriedade privada, então a família tem aquela terra para ele mesmo, não é do Estado, igual a Mesopotâmia era, sabe aquele processo de... igual o Egito era aquele processo lá, é uma coisa mais privada, né? E aí as famílias mais ricas tinham mais terras e mais poder, e as famílias pobres não tinham nem o que fazer, né? Aí teve a segunda diáspora grega, que é esses gênos das famílias mais pobres, mais fracas, migraram para o oeste, porque o leste já estava ocupado, né, da primeira diáspora, eles foram para o oeste, na região da Península Itálica, e a busca de terras mais férteis e que eles poderiam ocupar, né, que não estava já ocupado pelos ricos. Aí, entrando no período arcaico, a gente tem a formação das cidades-estados, né? Porque a Grécia, assim como... bom, não era um império, né? Não era, por exemplo, a Mesopotâmia, que ela... a Mesopotâmia também era cidade-estado, na verdade, né? Tinha um imperador daquela região só. Não era como, por exemplo, Roma, que tinha um imperador que mandava em tudo, e não era cidade-estado. Aqui é tipo a Mesopotâmia, só que com política. Ou seja, tipo assim, tem cidades-estados que têm a mesma cultura, mas cada cidade tem um governo, umas regras da política diferentes. A única coisa que eles têm em comum, que faz eles serem o mesmo povo, é a cultura deles, que é a mesma. Aí, então, as cidades eram independentes entre si. Aí a formação das cidades-estados era tipo assim, tinha a Acrópole, tem uma imagem aqui, ó. Aqui a gente tem a Acrópole, que é a região mais alta da cidade, onde eles faziam as votações e os negócios da política. E aqui, onde tem essas casinhas, onde o povo tem o comércio, o povo mora, é a Ágora, que é onde os filósofos iam lá conversar, onde também tinha comércio e tal. Então era onde a cidade acontecia, era tipo o centrão da cidade. E aí as cidades normalmente eram muradas para proteger, era parte da cultura deles murar as cidades. E é basicamente isso sobre a formação e alguns períodos da Mesopotâmia, da Grécia. Na próxima aula a gente vai falar sobre algumas cidades-estados, né, que é Atenas e Esparta, que é uma das mais importantes.